vocês estão? Espero que vocês estejam bem e hoje o vídeo foi muito pedido pra vocês, então já não esquece de, se você gosta de economia, gosta dos conteúdos que eu tô trazendo, curte o vídeo pra me ajudar, me conta aqui embaixo quais os tipos de vídeo que vão te ajudar, e esse aqui foi muito pedido e é por isso que eu vou fazer hoje o seguinte, pra ser rápido. Primeira parte do vídeo eu vou mostrar pra vocês a grade de economia da USP, pelo menos na USP Butantã, que é onde eu faço aqui em São Paulo, e no fim do vídeo eu vou mostrar a minha grade, onde mostra o meu desempenho no curso, digamos assim. Então todas as matérias que eu já fiz, eletivas, obrigatórias, optativas, quantos créditos eu preciso para me formar, como que eu faço para me formar. Então essas são as duas partes do vídeo. Aliás, só para avisar vocês que a grade de economia da USP vai mudar, então se vocês quiserem que eu também faça um vídeo sobre essa nova mudança, comenta aqui embaixo que eu faço, mas hoje é para falar sobre a minha vivência na faculdade, é por isso que eu vou falar da grade que é aqui eu curso e aqui eu vou me formar com, beleza? Então já vamos começar o vídeo. A primeira coisa que eu fiz foi simplesmente colocar no Google grade horária da USP, que é o que vocês também conseguem ver, tá? Tem um sistema chamado Jupyter Web, que é onde nós, estudantes da USP, usamos para tudo, para sofrer, para chorar, para rir, que é para ver nossa grade horária, enfim, dá para ver tudo ali, é o sistema que a gente usa. Sem dúvidas, você não precisa ser aluno para ver a grade horária, talvez no Jupyter precise, não tenho certeza, mas eu vou mostrar aqui para vocês, então, dentro da minha conta ali, do meu matrícula da faculdade e tudo mais, como que eu vejo, e aí eu vou explicando um pouco das coisas que a gente faz, beleza? Estou aqui onde eu posso ver, vocês podem ver que eu consigo ver minha matrícula, minha grade horária, o meu histórico escolar, acompanhamentos, então a evolução no curso, que é onde que eu vou entrar já já com vocês. E agora eu quero mostrar essa primeira parte. Então aqui a gente já tem o curso Bacharelado de Ciências Econômicas e as informações básicas sobre o curso. Então a duração ideal dele é de 8 semestres, então como eu já falei pra vocês, aqui tá no matutino, porque tá no meu login e eu faço de manhã. Para vocês entenderem, não sei se todo mundo sabe, pelo menos nas faculdades públicas, para se formar você precisa somar X créditos, tá? Eu acho que eu já falei isso aqui antes e agora é o momento de explicar. Se vocês olharem aqui comigo, vocês vão perceber que de aula eu tenho 1.680 horas, de optativa livre 180, optativa letiva 480. Então, para vocês entenderem, eu preciso de 3.000 horas cursadas para conseguir o meu diploma. Tem coisas do tipo, você precisa fazer no mínimo 12 todos os semestres para você continuar matriculado. Primeiro semestre. No meu primeiro semestre eu começo com essas 5 matérias obrigatórias. Fundamentos de contabilidade, introdução à economia, clássicos do pensamento econômico, introdução às ciências sociais e cálculo diferencial integral para a economia. Aqui a gente pode ver, por exemplo, quantos créditos. Então, uma coisa legal de você entender da USP, por exemplo, é que todas as vezes que você monta a sua matrícula, ele vai te falar quantos créditos você vai somar naquele semestre. E é o que eu falei, existe um mínimo. O máximo eu acho que não existe, mas é porque eu não sei se uma pessoa é doida o suficiente para fazer um monte de crédito. Mas tem um mínimo que você precisa cumprir. E basicamente o que a gente faz, principalmente agora começando aí na reta final do curso, é prestar muita atenção quantos créditos a gente está fazendo para ver se a gente consegue se formar nos 4 anos. Outra coisa diferente que dá pra falar é que tem matérias que só tem crédito aula e tem matérias que tem crédito aula e trabalho. O primeiro semestre, assim, gente, eu quero falar da grade, mas eu não quero falar detalhado, porque eu vou deixar aqui, eu acho que aqui, não sei, os vídeos na pasta de economia que eu fiz, porque eu já faço vídeo falando muito, cansativamente, das matérias, então eu não quero entrar em detalhe das matérias. Quero mostrar pra vocês como que é a grade e fazer comentários extras, beleza? Eu não vou falar de cada matéria aqui. E outro extra que eu posso falar então no primeiro semestre é que muito provavelmente, muito normalmente, no primeiro semestre o aluno não tem direito de escolher nenhuma optativa e eletiva. A grade já vem pronta, assim como foi comigo na FEFELESH, na FEA. Chegou a minha grade com essas 5 matérias, falaram, você vai cursar isso, ponto final. Então eu cursei essas 5 matérias no primeiro semestre. Fiz os meus 22 créditos, cheguei no segundo semestre. No segundo semestre as matérias são Direito para Economistas, Matemática Aplicada para Economia, Contabilidade Social, História Econômica, que aqui a gente chama de EG, Matfin e Cálculo 2. O que acontece? Vocês podem ver que aqui tem essas matérias que estão em vermelho, enfim. Vocês conseguem ver, por exemplo, que Cálculo 1 está em vermelho aí. O porquê que está em vermelho? Porque significa que para você cursar Cálculo 2, você precisa obrigatoriamente ter passado em Cálculo 1. E por que está escrito requisito fraco ali? Tem uma coisa na FEA que se chama requisito fraco, que é o seguinte,
A nossa média é 5. Você precisa de 5 ou mais para passar na matéria e ter o direito de abrir as outras matérias. Fez sentido? Quando você passa por requisito fraco, se eu não me engano, é de 3,5 a 5. Se você passou de 3,5 a 5, você não passou na matéria, ou seja, você vai ter que refazer a matéria, mas ela não tranca a oportunidade de você fazer a 2. Então aqui está em vermelho justamente por isso. Se no primeiro semestre eu não passei em cálculo 1, mas eu fiquei entre 3,5 e 5, eu posso sim fazer cálculo 2, mas no próximo primeiro semestre, o próximo assim, você pode escolher quando. Se eu quiser fazer no último ano eu faço, mas normalmente a gente faz logo em seguida, logo que possível. E aí você já vai fazer esse cálculo 1 porque é obrigatório. Fez sentido? Então você não passou, você vai ter que refazer essa matéria, mas você consegue fazer a 2. Tem muito disso na nossa grade, tá, gente? Se você não passa numa matéria, você acaba travando outras. Nesse segundo semestre, eu não fiz 2 matérias obrigatórias, o que é bastante. Uma delas foi Matifim, que eu simplesmente não peguei na minha grade, e a outra foi Matemática Aplicada para Economista, que eu chamo bastante aqui de Argelim, que foi porque eu tranquei, porque o professor não entendia uma palavra que ele falava, e aí não foi, e eu ainda não fiz essa matéria. Quero fazer no próximo semestre, no meu 6º semestre. Chegando agora no nosso segundo ano, nosso 3º semestre, vocês vão ver de novo que tem essas matérias em vermelho, mas eu já expliquei pra vocês exatamente o que é isso, então, sem dúvidas. E se tiver, comentário. Interessante falar que eu não falei antes, mas um dos motivos pelos quais eu não fiz aquelas 2 matérias é porque elas não eram requisito para nenhuma outra, entendeu? Então não fazer essas matérias não me prejudicou, simplesmente atrasou a minha grade. Mas como eu já tinha, e eu já vou explicar para vocês, todas as minhas optativas livres, eu meio que tinha 4 matérias de crédito e sigo tendo essas 4 matérias. Hoje em dia são 2, porque eu já usei essas outras 2, mas eu já explico. Então tá, nosso 3º período, micro, macro, FES e Stat. Essas aqui, tipo assim, 3º e 4º período, que é o segundo ano, foi o ano, assim, das mesmas matérias e é o ano que a gente começa a pegar mais eletivas e optativas, tá? Então, a partir do segundo ano que as coisas começam a acontecer de verdade. Não tem muito o que falar do meu segundo ano, até porque ele acabou de acontecer e já tem vídeo aqui no canal explicando um monte sobre isso, então vamos aí para o próximo semestre. O 5º período, que é o que eu estou começando agora, a gente também tem 4 obrigatórias e esse semestre vai ter vídeo no fim dele, mas vocês vão ver que eu também não peguei eletiva. Mas o 5º semestre é o que a gente meio que chama de último semestre. Por quê? O que a gente tem no último 1 ano e meio é basicamente econometria, que é a única obrigatória que a gente tem, mais a monografia, que é o TCC, e correr atrás dos créditos de eletiva e optativa para se formar. Então é por isso que agora, no meu 5º semestre, eu vou ter essas 4 matérias, então são Economia do Setor Público, Econometria 1, Economia Internacional e Economia Brasileira. Então todas essas matérias eu também preciso ter tido todo o meu segundo ano para fazer elas. Elas são cada uma continuação de uma daquelas, tá? Depois do meu 5º semestre, ou seja, no fim do 3º ano, eu só tenho de obrigatória econometria. Então, quando eu for fazer a minha grade, o que eu vou ter que fazer? Colocar ali econometria como obrigatória e depois pegar quantas matérias eu quiser de eletiva. Chegou o momento de explicar sobre as optativas para vocês. Para você que não sabe, eu cursei 2 anos de FEFELESH, então de letras na USP, e eu mudei por transferência interna para economia. O que eu fiz quando eu mudei? Eu peguei 4 matérias, porque eu precisava de 12 créditos, se eu não me engano, então eu peguei 4 matérias que eu cursei na FEFELESH e transformei elas em optativas livres na minha grade. Se eu não fosse de outro instituto e não pudesse fazer isso, eu teria que encher a minha grade com optativas livres da FEA. Mas como eu já tinha feito 2 anos, eu não queria desperdiçar completamente esses 2 anos e é por isso que eu transformei elas nas minhas optativas livres e eu já tenho esses créditos. Então eu não preciso fazer nenhuma livre, o que me ajuda muito. E aí no meu último ano, penúltimo semestre, Econometria 3, mais as eletivas que eu quiser fazer, e o último semestre a monografia, que é o nosso TCC, e aí, se Deus quiser, eu me formo economista. Lembrando que nesse meio tempo tem pessoas que saem para fazer intercâmbio, tem um monte de coisa que dá para você fazer, então é por isso que você não precisa terminar a faculdade em 4 anos. Vocês viram ali no começo que dá para fazer em até 12 semestres, até 12 semestres a USP não vai te expulsar de lá. O legal de vocês entrarem nesse site é que vocês podem ver, por exemplo, quais são as eletivas que você pode fazer. Eu fiz demografia econômica, como eu falei pra vocês, que foi uma matéria que eu gostei bastante, usei um pouco mais da prática da economia, e aqui você seleciona as que você quer. O
que acontece? Quando você está montando a sua grade, ele vai te dar quais estão em vigência naquele momento. Ou seja, existem várias eletivas que você dá para fazer, mas cada uma é dada em certo período, tem que ver se tem professor para dar ou não. Então não é sempre que todas estão disponíveis. E sempre tem essa diferença no primeiro semestre são essas matérias que são dadas e no segundo são essas. Então não tem isso de misturar, por exemplo. Demografia econômica, que foi a que eu fiz, só é dada no segundo semestre de todo ano. Então, no primeiro semestre, eu não tenho como escolher ela. E aí, gente, aqui, ó, nem sei o quanto vale a pena. Por exemplo, o que vocês podem ver é que não muitas, mas acho que tem bastante eletiva até, que precisa de um requisito fraco de alguma obrigatória. E aí, aqui vai indo, gente, ó, demografia que eu falei pra vocês que foi a que eu fiz. E aí ele vai separando, né, cada período ideal. Eu, por exemplo, estou no 5º período e essas eram as que eu poderia tentar fazer. Também tem as optativas livres, como vocês podem ver, olha aqui, eu vou te mostrar. Só tem de livre as de estágio, ou seja, você consegue, além de tentar buscar um estágio fora, fazer um estágio supervisionado pela FEA e isso te dá crédito. De livres, você consegue pegar várias pela USP, então eu já falei isso algumas vezes pra vocês. Tem matéria lá no CP, que é o Centro de Esporte, então teve uns amigos meus que pegaram, que eu saiba, você vai lá, tipo assim, de sexta-feira, e aí ou você faz um vôlei, você faz um negócio, e aí você ganha crédito por isso. Tem vários tipos de optativas que dá pra você fazer, mas de novo, parece o melhor dos dois mundos, só que muitas vezes, muitas matérias, você não consegue pegar pela sua nota, pelo requisito, enfim, vários problemas aí que acontecem. Tá, agora eu vou mostrar pra vocês a minha grade direitinho, bonitinho. Aqui então é o que eu consigo ver. Vou mostrar pra vocês, por exemplo, os meus créditos. Aqui estão os meus créditos. Quais são os créditos exigidos? 134. As livres, eu preciso de 12, mas eu consegui 15 porque eu peguei aqui, ó, da minha amiga Fefeleche. E de eletiva eu preciso de 32 e eu só tenho 4 porque até agora eu só fiz uma eletiva, que foi demografia econômica. Então por aqui eu consigo ter uma base do quanto falta para eu me formar. E se eu entrar no meu histórico escolar, ele calcula quantos por cento do curso eu já tenho. Então eu sei que até o meu 4º semestre eu já tenho 55%. Então eu meio que tenho 5% a mais, então tá tranquilo. Eu tô aí na faixa, tá tudo numa boa. E nesse espacinho aqui vocês conseguem ter um acesso íntimo e pessoal com a minha grade. Então vocês conseguem ver quais eu já fiz, quais eu estou fazendo e quais eu ainda não fiz e quais são as eletivas que eu posso fazer. Essas aqui então, gente, tudo cor, são as que eu já fiz. Aqui, por exemplo, eu vivo falando, é algelinho, ó, eu não fiz ainda. Eu provavelmente vou pegar essa matéria e fazer nesse semestre aqui, que é o próximo semestre. E essa aqui é a visão geral que eu tenho. Por exemplo, eu tô nesse semestre, como eu falei pra vocês, são 4 matérias que eu vou pegar. E aí tem essa aqui que eu preciso fazer aqui, tem esse Ezinho aqui que é de eletiva, mas, por exemplo, ela tá aqui no 3º período, mas eu fiz no 4º período, tá entendendo? Essa aqui também eu fiz no 4º período, mas como ela é ideal desse semestre, ela está aqui. Vou pegar uma matéria só pra vocês verem a visão que eu tenho, tá? Quando eu vou escolher uma matéria. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, Economia Brasileira, que é o que eu vou ter. Eu clico nela e venho aqui embaixo e aí já me mostra qual o departamento. Então, por exemplo, quando começa com EAE, significa que é do Departamento de Economia. Então, o nome da matéria é Economia Brasileira 1. E aí os créditos que eu tenho e quantas horas me dá essa matéria. Então, talvez isso aí de crédito seja por quantas horas você tem, o que faz sentido, né? Aí você vai ver que as matérias são semestrais, blá blá blá, e ela está ativa desde 2009. Então, desde 2009, todas as pessoas que estão na FEA tiveram que cursar obrigatoriamente essa matéria. Aí aqui ele vai me falar qual é o objetivo da matéria, mais ou menos qual é o resumão, assim. Então, Economia Brasileira é a continuação de FES, eu vou começar dos anos 60 até onde Deus quiser, sobre a história do Brasil. Aqui tem um programa que é muito legal, então a gente vai ter 4 temas principais, né, que eu vou ter que aprender. Qual o tipo de avaliação, então eu vou ter aulas e provas. E aqui embaixo quais são os livros, textos que eu vou ter que estudar nessa matéria, tá? E aí aqui também fala nota de recuperação, se eu ficar de recuperação, como que faz, não sei o que. Então isso é legal porque dá pra você ter uma noção. Outra coisa que eu consigo ver, o oferecimento. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver também, gente, as vagas e os inscritos, tá? Foi o que eu falei pra vocês, ó. Essa matéria é optativa eletiva para quem faz ciências sociais e quem faz relações internacionais. E aí são 5 vagas para cada.
E se você vai em requisitos, foi o que eu falei, você precisa saber quais matérias eu preciso ter de requisito. Então eu venho aqui em bacharelado de Ciências Econômicas de Uno, que é o meu caso, para fazer essa matéria eu preciso ter passado em Macro 2 e em FES 2. Bom, o vídeo já ficou longo, eu espero que tenha ajudado vocês, matado alguma curiosidade. E é isso, sem mais o que falar, sem mais delongas, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.